Olá, pessoas conscientes, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao Despertar da Consciência. Hoje, nesse vídeo, eu vou estar falando com vocês como que eu descobri esse transtorno de personalidade. Nesse vídeo eu vou contar para vocês como é que foi que Deus me revelou sobre esse transtorno e como eu fui, reconhecendo uma por uma dessas pessoas que faziam parte do meu convívio que eu não fazia a menor ideia. Eu digo revelação de Deus porque revelação é aquilo que é revelado a você que jamais você saberia o que aquilo é. Jamais eu teria o interesse de buscar sobre isso, e se alguém viesse falar para mim sobre isso, eu provavelmente nem ia dar ouvidos e ia achar que a pessoa não está falando nada com nada. Como é que você descobriu? Como é que você chegou até os vídeos? Como é que você conseguiu se livrar desse relacionamento abusivo? Foi uma revelação de Deus, assim como foi comigo? Comigo foi assim. Eu tinha um relacionamento com uma pessoa e era bem conturbado, muitas brigas. E chegou um dia que eu cheguei no limite, essa pessoa falou algumas coisas pra mim que acendeu um alerta. E eu fiquei pensando, não é possível, gente, não é possível que essa pessoa, que seja normal isso. Alguma coisa tá estranha. E eu tava sofrendo já há bastante tempo com esse relacionamento, mas eu não queria me separar dessa pessoa porque ia machucar outras pessoas que estavam ao nosso redor e que eu amava. Então eu fui pro YouTube e fui na esperança de que eu ia achar uma solução, como lidar com uma pessoa difícil. E ali eu fui buscar e aparecia lá, narcisista. E eu falei, narcisista? Na minha cabeça, o que eu tinha de noção sobre narcisista era aquela pessoa que se olha no espelho e fala: ai, como sou lindo, linda, como sou maravilhosa, ninguém é mais lindo do que eu. Que tem toda uma história onde é aquele Narciso que olha a sua imagem no lago, né? E ele se afoga de tanto... Enfim, não vou entrar nessa história porque eu creio que todos aqui já saibam. Eu tinha essa imagem de que era isso. E essa pessoa, muito pelo contrário, eu não achava que ela era essa pessoa que se achava linda e maravilhosa, lindo e maravilhoso. Pelo contrário, ele tinha uma baixa autoestima. Você que convive e tem a sensibilidade de ver a pessoa além do que ela demonstra ser por fora, aquela grandiosidade, você vai perceber que eles são uma pessoa que tem baixa autoestima. E eu falei, não é o caso. Ele não é narcisista, não. E fui lá, só que eu comecei a procurar de novo e usando outras palavras. E várias palavras, veio um vídeo falando como lidar com pessoas difíceis, eu assisti. E nesse vídeo, olha só como Deus é. Nesse vídeo fala que pessoas que são pessoas narcisistas, né, são pessoas normalmente difíceis, nojentas. Nojentas eu digo no sentido assim, que são pessoas que tudo fazem um inferno na vida da outra, tudo dificulta, tudo é um problema no relacionamento com eles. Não existe paz. Existem ilusões momentâneas ali quando eles jogam aquilo só para você ficar preso ali e achar que tem uma esperança no fim do túnel. E aí você fica ali achando que vai melhorar e aí eles vão pisando, aí quando você tá querendo sair de novo, a pessoa vai te dar mais uma migalhinha e assim vira, né, esse círculo vicioso. E ali naquele vídeo, 5 vezes aparecendo, falando sobre vídeo sobre narcisista, eu falei, e eu sou teimosa, gente, eu não sou, quando eu cismo com uma coisa, eu falei, não é. Do nada eu falei, né, 5 vezes aparecendo a mesma coisa, falando sobre narcisista, eu falei, vou clicar, vou assistir um, só por assistir. Gente, quando eu assisti esse primeiro vídeo, falando sobre narcisista, o meu queixo foi no chão. Eu fiquei, como assim? Gente! E foi uma libertação instantânea. Como se toda aquela culpa que eu carregava, que eu achava que eu era problema de tudo naquele relacionamento, eu pude ver que não era eu. Que existia uma razão para ser daquele jeito tão difícil, tão insuportável o relacionamento com aquela pessoa. E caíram fichas e fichas e fichas. Foi assim, instantâneo. Uma mistura de sentimentos. Ao mesmo tempo que eu fiquei com raiva, eu fiquei feliz de estar sendo liberta daquilo, de saber realmente o que estava acontecendo e ver que o problema não era eu, que eu achava que tudo era eu. Lógico que ninguém é perfeito, tá, gente? Eu não estou dizendo isso aqui, não. Vocês estão entendendo, né? A culpa que eles colocam na gente é algo muito injusto e muitas vezes a gente acredita, né? Eles punem a gente como se a gente tivesse feito algo de errado, quando na verdade eles estão projetando em nós a responsabilidade dos erros deles. E aí, gente,
Eu falei, não é possível, gente, como que pode? E aí veio o sentimento de querer ajudar, querer entender o porquê, porque não foram poucas pessoas que eu convivi com esse transtorno. Como foi que aconteceu? Eu comecei a ver vídeos em inglês, em português, eu só não assisti em espanhol. Mas assim, todos os vídeos que vocês possam imaginar, e virou meio que uma obsessão pra mim. Eu não sei nem dizer, eu não conseguia parar de aprender, porque cada vez que eu lia sobre isso, que eu assistia vídeos sobre isso, mais conhecimento eu adquiria e mais coisas eu ia entendendo. Foram caindo fichas e fichas e fichas. A primeira pessoa que eu descobri foi através dos vídeos. Graças a Deus essa pessoa nem estava mais no meu convívio, mas eu pude ver ela claramente, era descrevendo essa pessoa nos mínimos detalhes perfeitamente, dos pés à cabeça. E aí eu falei, uau, por isso que essa pessoa é isso, por isso que aquilo, por isso que ela fez aquilo com aquela pessoa, por isso que ela fez isso comigo, por isso que ela falava isso, tudo se encaixou. Só que eu nunca soube desse transtorno, eu achava que a pessoa era uma pessoa que teve uma vida, um trauma na infância, porque trauma na infância todos nós tivemos. A diferença é que nós buscamos ajuda para tratar e evoluir. Essas pessoas não. Elas usam essa proteção que elas colocam, que elas são grandiosas, e elas não buscam ajuda e acabam ficando pessoas infelizes, e por elas serem infelizes, elas passam essa infelicidade por onde elas andam. Uma pessoa machucada, ela machuca outras pessoas, às vezes a si mesma, mas ela sempre vai machucar. Só mesmo curando essas dores, esses traumas, perdoando, ainda vou fazer vídeos falando sobre isso aqui também, que a gente consegue seguir nossa vida sem dores, curando, aprendendo, evoluindo, para que a gente possa estar cada vez melhor com nós mesmos e assim também estar com os outros. Essas pessoas não querem ajuda porque elas acham que elas são perfeitas, elas acham que elas não precisam mudar. Elas não se enxergam, né, como elas realmente são. E isso faz com que elas não busquem ajuda, que elas vivam assim infelizes para o resto da vida. Muitos deles, até hoje, pelo menos eu nunca ouvi um caso de que teve cura, de que um narcisista buscou ajuda e se permitiu curar essas feridas e se transformar em alguém melhor. Né? Infelizmente esse transtorno faz isso com essas pessoas. Eles são muito orgulhosos e o orgulho impede a pessoa de olhar para si e ver que tem algo ali que ela precise melhorar. Nós não podemos fazer nada pelo outro, a não ser que o outro queira a nossa ajuda. Como eles não querem, então tem que ficar longe, contato zero para sempre, como eu digo em todos os vídeos, e eu não vou cansar de dizer, porque a gente tem que ficar firme e forte nisso. Então essa foi a primeira, que foi através dos vídeos, só descrevendo ali como a pessoa age ou deixa de agir, já caiu como uma luva. A segunda, engraçado, Deus é tão perfeito e maravilhoso que eu tive a oportunidade de falar tudo que eu precisava falar sem nem saber que essa pessoa também tinha esse transtorno. Mas eu falava como falando da outra pessoa que eu descobri, e ela conhecia essa outra pessoa, então eu falava, olha como essas pessoas são, porque pra mim, ela não tinha a menor ideia de que esse transtorno existia, mal sabia eu que ela era uma delas. E eu contando tudo pra ela, só que ela não ia falar nada, né? Falava no telefone com ela, eu contando, como se eu estivesse ajudando ela a entender sobre esse transtorno. Eles são assim, eles fazem assim, eles isso, eles aquilo. E ela bem... Olha, não desconfiei, juro pra vocês que eu não desconfiei dessa pessoa. Eu tinha a maior admiração por ela. E contando, tal, e ela escutando. Só que nessa época eu comecei a fazer terapia com uma especialista em transtorno de personalidade, porque eu queria entender mais sobre isso, e essa pessoa com quem eu tava, e saber como é que é, o porquê. Uma coisa que, por eu ter convivido com eles muito tempo, eu tinha amor, carinho por eles, e eu falava, não é possível, tem que ter um jeito de ajudar essas pessoas. Olha só a ilusão que eu tinha, e sofri muito tempo presa lá, até o dia que Deus me revelou realmente quem eles são de verdade, e eu pude ver que era em vão. E daí ela falava assim pra mim, ai, não fala nada com a sua psicóloga sobre os outros, ai, porque você tá pagando, né, caro, então fala só sobre você. Ela já fazendo isso porque ela queria me induzir a que eu nunca falasse sobre ela, porque ela sabia que se eu falasse como especialista sobre ela, e foi o que aconteceu, gente. Um dia aconteceu uma situação com ela e eu achei bem estranho o comportamento dela,
E eu falei pra ela, hoje eu vou falar com minha psicóloga sobre essa situação. Gente, ela ficou desesperada. Eles se entregam. Deixa o comentário de vocês aí se já aconteceu isso com vocês também. Eles se entregam, gente, todos eles. No final vocês vão entender o que eu tô falando. Todos eles se entregaram pra mim. Todos eu tive confirmação, porque veja bem, a gente tem que tomar muito cuidado de não achar que a pessoa fez isso, a pessoa nisso aqui é narcisista, tá? Não é assim que funciona, gente. Existem vários transtornos. Tem que tomar cuidado, gente. Eu, pelo menos, eu não sou psicóloga. Por enquanto, eu ainda estou estudando para ser psicanalista, terapeuta comportamental, sou sobrevivente, tudo que eu conto aqui para vocês é de experiências que eu tive no convívio direto com essas pessoas e tudo que eu estudei, livros que eu li, vídeos de profissionais especializados e de terapias que eu já fiz, né, com psicólogos também especializados em transtorno de personalidade. Então, todo o conhecimento que eu coloco aqui é baseado nisso, em estudos científicos, enfim. E nós vamos trocando aqui, porque ninguém melhor do que as vítimas, né, as sobreviventes, para falar sobre eles, porque nós sentimos na pele exatamente o que foi que passou ali com a gente. E aí nesse dia ela ficou desesperada, ai que eu tô passando mal, meu estômago, ai porque não sei o que, desesperada. Eu não entendi muito bem, mas hoje eu sei, né? Depois, o mais legal de tudo é quando você tem a revelação e você lembra de todas as conversas que você teve com a pessoa, as situações que foram estranhas e você não tinha a menor noção do que era que estava acontecendo, que você fica nessas confusões mentais que eles nos colocam, e aí você fala, por isso, confirmado, não tem dúvidas, não tem dúvidas. E foi o que aconteceu. Eu cheguei lá na psicóloga, eu falei sobre ela, bastou nem 5 minutos, gente. Ela só olhou pra mim e falou, Cristiane. E ali eu fui embora. E começou, né, como eu falei, a confirmação de tudo, lembrando todas as situações. E o que eu fiz? Eu me afastei. E eu vou contar pra vocês depois em outro vídeo como é que foi que eu me afastei de todas essas pessoas, porque cada uma foi diferente. Eles têm os graus de perversidade deles. Tem uns que tiveram uma infância que não foi tão traumática, né, que tiveram pais amorosos. Então esses vão ser, de todo jeito, pessoas egoístas, invejosas, pessoas infelizes, pessoas que vão causar discórdia, divisão, difamar, fofocar, também vão fazer isso, mas não são tão perversas. Mas tem outras, dependendo se foi uma infância num ambiente onde viveu ali, que foi bem traumatizante, aí esses é um ódio, é uma dor tão grande. Lembra que eu falei no começo? Pessoas machucadas machucam, elas são tão machucadas que aí elas vão machucar no grau de dor que elas possuem dentro delas, até que elas tentem buscar ajuda e se curem. Como isso não acontece, então só tem um jeito que é se afastar delas, senão aquela dor dela, ela vai vir pra você, eles vão te machucar. E daí foi assim que eu soube sobre essa pessoa, foi a psicóloga que me alertou. Depois teve outra, essa, gente, pra mim foi assim a que mais mexeu comigo. Olha o que aconteceu, gente. Essa pessoa já estava se aproximando mais de mim. Eu já estava trazendo para dentro da minha casa e ela falando que ela estava sofrendo, que ela estava com depressão, que ela não estava feliz, e eu já falando, ai, vem aqui, vamos conversar, o dia inteiro pensando nela. Nossa, por que ela tá sim querendo ajudar, querendo fazer algo para que ela pudesse estar bem. Veja bem, esse é o nosso grande erro, é nessa compaixão que a gente tem que eles pegam a gente. Ela já tinha algum plano, não sei o que é, imagino que seja, e aí ela já estava preparando para dar o bote. E aí convidei ela, vem aqui, vamos tomar um cafezinho, né? Vai lá em casa, tal. 2 dias depois, eu recebo uma mensagem de uma pessoa muito próxima minha do Brasil. E ela falou, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ela falou, Cris, deixa eu te perguntar uma coisa. Sabe essa pessoa que você conhece, tal, tal, tal? Porque essa pessoa eu dava tag. Eu sou dessas, eles adoram, né? Se eu tô fazendo um curso, eu vou fazer propaganda do curso. Se eu tô fazendo qualquer coisa que eu tô fazendo que tá me fazendo bem, que tá sendo bom pra minha vida, compartilho, eu indico. Se eu for numa loja e eu comprar um tênis que eu gostei, eu vou postar, eu vou dar tag da loja. Então, essa pessoa era uma pessoa que eu tava dando tag ali. Olha só a história. Ela falou, de onde essa pessoa é? Aí eu falei, acho que é de tal lugar. Ah, tá. Ela tem uma pessoa assim, 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 na vida dela, que é assim, assim, assado, aconteceu isso, isso, isso. Eu falei, sim. Aí quando ela teve certeza que era essa pessoa mesmo, ela falou assim, Cris, eu preciso te falar algo muito sério.
essa pessoa é super mau caráter, já arrumou confusão em tudo quanto é lado, já roubou dinheiro, já deu calote em várias pessoas. Essa pessoa não é do bem. Fica de olho. O que aconteceu? Uma pessoa que ela estava namorando, olha só, gente, como Deus é maravilhoso, como Ele cuida de nós. Ela estava namorando com uma pessoa que é da família do namorado dessa moça. E aí ele contou tudo pra ela. E contando pra ela, e aí ela falou, peraí, esse nome não me é estranho. E aí ela foi lá nas minhas redes sociais e falou, é essa pessoa mesmo. Vejam bem, gente. Esse pra mim foi assim, eu falei, eu não sabia se eu chorava de emoção, de gratidão. Eu só fiquei assim, Deus, como que pode, gente? Tanta gente nesse mundo. Essa pessoa que é uma grande amiga. Aí Deus pega e coloca alguém da família, do namorado dessa perversa. E aí conta tudo que ela fez. Porque assim, gente, uma coisa é você conhecer essas pessoas. Já tinha percebido aqui e ali algumas coisas estranhas. Porque quanto mais perversas elas são, mais vestígios elas vão dando e mais a nossa intuição fica alerta. Só que como a imagem que eles passam pra gente é tão linda, fica confuso mesmo. Eu admito que é difícil da gente ter a certeza, mas um caso desse, aí só foi caindo fichas e fichas e fichas e eu fui lembrando das situações e aí tudo fez sentido. Mas se não fosse essa confirmação de Deus, eu não iria imaginar que essa pessoa era tão perversa. Então, gente, sempre que vocês tiverem aí alguém que vocês, estejam com dúvida se é, se não é, pede para Deus a confirmação. Pede, porque Ele dá a confirmação de uma maneira que não sobra dúvidas. Você vai ter certeza absoluta de que é aquilo, porque a confirmação foi dada. E aí, podem falar o que quiserem, podem duvidar. Você sabe que é, você se afasta e pronto. Não importa o que os outros vão dizer ou deixar de dizer. Cuide de você. E foi assim. Os outros, que tiveram alguns outros, parece até mentira, né? Mas olha, não foram poucos não. Os outros, alguns, foi depois que eu tive certeza desse transtorno, eu comecei a ter mais e mais conhecimento, e eu comecei a falar com as pessoas que estavam no meu convívio sobre isso, como eles são, como eles agem, e eu comecei a perceber algumas dessas pessoas onde eu ia contar sobre isso se sentiam muito incomodadas e não queriam falar do assunto, fugia, eu tenho que ir não sei aonde, ou tentava mudar de assunto de qualquer jeito, mas não fluía um assunto. Como nós aqui, ou quando você vai falar sobre isso com alguém que também já passou por um abuso, o assunto flui, você quer aprender mais, você quer entender, você quer se fortalecer, você quer estar protegido para você não cair de novo nas mentiras, na lábia desses enganadores, abusadores. Com eles não, eles mesmos se entregam. Tem uma, gente, que hoje eu dou até risada. Foi impressionante. O que acontece? Você começa a falar desse assunto e eles veem que você tem o conhecimento. Eles sabem que quando alguém tem o conhecimento sobre como eles agem, que é um padrão repetitivo, eles já vão ficar espertos que é só questão de tempo. Muitos deles ainda acabam se afastando de você aos pouquinhos, só vão vir te procurar quando precisar mesmo de você, mas não vai permanecer ali, não vai te permitir ficar ali no convívio, porque é questão de tempo, eles sabem que você vai acabar descobrindo. Eles não têm como esconder a natureza deles, ninguém tem como. E daí, eu falava alguma coisa nesse sentido, e aí eu vi a pessoa tentando mostrar algo mais, sabe quando você força uma situação para que, acho que eles pensam assim, deixa eu fazer isso para que ela não desconfie que eu sou. Pronto, ali eu vi que a pessoa estava sendo diferente do que normalmente ela é e ali se confirmou. E eu dizia, muito legal, isso é uma maneira, eu já até gravei um vídeo aqui falando sobre isso. É uma maneira de desmascarar eles, viu? Que se você começar a falar sobre esse assunto com eles e contar, você vai perceber um incômodo, eles não querem falar sobre isso. Eles vão sair do assunto. Lógico que tem casos, né, gente? Não vamos ir ao extremo. Tem casos de pessoas que não gostam porque não tem interesse, porque não importa isso para elas. Mas você vai perceber porque aí você vai ver tudo que já veio antes, as coisas vão caindo, fichas. Mas lógico que é um conjunto de coisas, né? Em momentos, às vezes, mais difíceis na nossa vida, que a gente consegue, que Deus revela
quem são as pessoas de verdade. Eles vão falar que estão muito preocupados. Se você tiver um problema, eles vão ficar ali, mas é uma coisa invasiva, sabe? No vídeo passado eu falei sobre invasivo. Eles são exagerados, é demais. A pessoa nem tá mais te ligando, não é uma pessoa que é do teu convívio, que você realmente tem uma intimidade ali com aquela pessoa e de repente acontece algo, né, de ruim ali com você e de repente essa pessoa surge do além e quer saber tudo e te manda mensagem e te liga, e isso é só para saber da tua desgraça, para que eles tenham essa alegria, esse prazer, porque é assim que eles são, eles se alimentam da dor do outro. É como um alívio para eles. Eles são diabólicos, gente. Eles são das trevas. Eles têm prazer na dor, eles têm prazer na morte. Por mais que seja difícil de reconhecê-los, Deus sempre dá confirmação quando a gente pede, Deus sempre nos protege, nos livra de todo mal. Todos que buscam em Deus, Deus não deixa seus filhos enganados. Realmente eu sou grata a Deus por tudo, tudo, tudo. Nós temos que agradecer por tudo, as coisas boas e as que a gente acha que são ruins, mas que Deus tem um propósito maior para aquilo. Eu sou grata até por esses seres que passaram na minha vida, porque se não fossem eles, a experiência que eu tive, o convívio que eu tive com eles profundo e por anos, eu não poderia estar aqui dando todos esses exemplos com tanta clareza, podendo ajudar mais e mais pessoas a reconhecerem isso e a conseguirem se livrar disso, para estarem longe deles, para não serem contaminados e destruídos pela toxicidade que eles carregam neles. Só de você estar perto te dá mal-estar muitas vezes. Dores de cabeça é uma energia muito pesada. Vocês sabem do que eu estou falando. Então, gente, hoje eu dou graças a Deus, eu falo, Deus é maravilhoso. Como que Ele cuidou de mim? Como Ele cuidou de nós, que eu creio que todos que estão aqui também tiveram uma revelação de alguma maneira e foram libertos desse mal e hoje possuem essa consciência e agora mais e mais, com mais conhecimento, menos e menos eles vão conseguir manipular e fazer estragos na vida de vocês, eu creio. Independente de qual transtorno seja, pessoas que estão sempre ali tentando trazer algo de ruim pra gente, tentando parecer que é algo bom, tá? Essas pessoas vão estar sempre tentando, sempre se atrasando, sempre deixando você esperar, sempre tentando te fazer ficar confuso, confusa e achando que é você, que é coisa da sua cabeça. Se você ficar muito tempo ali, você vai ficando meio doida, você já não sabe mais o que é, o que não é. Isso é horrível, gente, essa confusão mental é uma das piores coisas que eles causam em nós. Então, ó, começou a sentir que essa pessoa tá te trazendo uma energia negativa, que não é uma pessoa que te faz bem, embora ela faça coisas aqui e ali que parece ser linda e maravilhosa, porque é onde eles prendem a gente, tá? Você tem que tentar, o segredo que eu aprendi é buscar em você tudo o que você precisa. Porque se você for buscar no outro, é onde eles entram. É lógico que nós temos amigos, queremos ter pessoas para conversar, compartilhar, né? Estar juntos, faz parte do ser humano, mas se você não estiver suprindo você mesma com as suas necessidades, você vai estar ali propícia a passar por outros abusos. Então hoje eu vejo que todos nós que estamos livres desse mal, nós somos escolhidos de Deus. Deus nos protegeu e nos livrou porque buscamos nele. Essas pessoas tentaram destruir a gente, né? E nós saímos ainda melhores. Hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu era antes. Deixe seu comentário, conta aí como foi sua experiência. Eu tô aqui na expectativa para ler cada um dos seus testemunhos, das suas experiências, de como foi que vocês descobriram sobre esse transtorno e foram libertos deste mal. Tá bom, gente? Eu deixo aqui essa mensagem para todos. Vamos todos continuar firmes e fortes. Juntos somos mais fortes. E Deus tem um propósito para todos nós. Eles tentaram abaixar nossa autoestima e no fim só nos mostraram o quanto nós somos especiais, iluminados e cheios de amor. Porque ninguém vem tentar destruir algo que é vazio. Somente os que têm luz própria incomodam a escuridão. E por isso, hoje eu sei, mais ainda do que antes, o meu valor, o quanto eu sou amada por Deus, o quanto eu sou especial, o quanto Ele me ama. E isso só aumentou ainda mais o meu amor por mim mesma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem com Deus, um beijo enorme no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!